não poderia deixar para abrir esse nosso bate-papo com você falando um pouquinho aí da sua jornada, quem é Andreas, você começou cedo empreendendo, né? Sim. E, enfim, como é que foi essa jornada para ti hoje como CEO de uma grande empresa de software aqui da cidade de Blumenau? Então, Charles, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Esperamos aí fazer um bate-papo bem gostoso aí, que a gente possa compartilhar um pouquinho da nossa experiência, da nossa visão e do que a gente tem trabalhado aí também, né? Eu comecei bem cedo, tá? Aos 17 anos eu comecei o projeto da minha empresa, de um software odontológico para clínicas odontológicas. Aos 19 anos, efetivamente, nasceu o CNPJ. Então, apesar dessa minha carinha, que não aparenta ser tanto, talvez, mas eu já tenho 32 anos de estrada aí como empresa, como empresário. Uhum. E sempre nesse foco, nesse nicho de clínicas odontológicas, gestão de clínicas odontológicas. Então pode parecer uma coisa pequena, talvez, né, ou uma agendinha, mas na verdade é muito mais do que isso. O que uma grande indústria tem para seu negócio, eu tenho para clínicas odontológicas, né? Então, gerir aí a clínica como um todo, né? Além disso, desde 2017 eu já estou envolvido como conselheiro de Ceprosk, depois como diretor financeiro do Ceprosk e nos últimos 3 anos como presidente do Ceprosk, né? E o que é essa Ceprosk, afinal, né? É uma entidade das empresas de TI de Santa Catarina, que representa aí as empresas de 270 e poucos municípios do estado, fora Florianópolis e região e Joinville, Uhum. os outros municípios estão debaixo dessa entidade, né? Então, é uma entidade patronal que lida principalmente na questão da conversa com o sindicato laboral. Então, todas as questões de convenções coletivas, Uhum. salários, benefícios, etc., são tratados nisso, né? Esse é o ponto da entidade. Depois eu acho que a gente ainda vai conversar um pouquinho mais sobre isso, provavelmente. Sim. Então, posso deixar para falar um pouquinho mais sobre isso. Mas tem uma importância muito grande isso que essa entidade faz e que eu estou presidindo aí ultimamente, né? E isso que também, de certa forma, nos traz a nos encontrarmos muitas vezes, né? Exato, exato. Na verdade, o Andreas aqui vem colocando sobre o Ceprosk e eu, gentilmente, eles me fizeram um convite para participar do Ceprosk também, né? Faz uns 2 anos. E a gente tem trabalhado juntos aí É isso nessa aí. missão, né? Mas assim, Andreas, eu acho que para um início, hoje como sindicato patronal, você diria que seria uma representação de quantas empresas, mais ou menos, de Santa Catarina? Ah, o número que eu tenho é de 30 e poucas mil empresas, tá? Quando a Legal. gente fala de CEPROS, é um pouquinho mais do que as empresas só ditas de tecnologia, Uhum, né? Então, são algumas empresas a mais aí. Também existem muitas empresas que são empresas de uma pessoa só, MEI, claro. microempresa e tal, né? Mas isso a relação que eu tenho é de em torno de 33 mil empresas, já um pouco defasada. Em nível de estado, é considerado que são em torno de 30 mil empresas de tecnologia pura no estado todo. São algo em torno de 100 mil empregados, 100 mil colaboradores nas empresas de TI de Santa Catarina. Então, uma boa parte delas passam por nós, né? Aham. Seja diretamente ou indiretamente dentro da negociação. Então, se a gente pensar assim, basicamente, tirando a cidade de Joinville, o restante, de alguma forma, a gente está junto nessa negociação. Ah, bacana, bacana. Então é bastante gente envolvida, né? É, Então aqui vai até uma segunda pergunta em relação a esse ambiente todo, né? De tantas pessoas envolvidas, tantas empresas envolvidas. Como é que tem sido, na sua visão, esse momento de transformação desse nosso mercado, né? Das indústrias, das empresas de software, do atendimento que essas empresas têm que dar aos seus clientes, que daí o universo, né, é gigante. A gente vem aí passando já por alguns anos por esse momento de transformação, desde a questão da jornada para cloud, uhum, de como os softwares estão indo para essas plataformas, agora recente a questão da inteligência artificial. Como é que
tem sido para as empresas, na sua visão, né? E você acompanhando isso tudo para todas as empresas, esse momento de transformação dessas empresas perante os 30 anos que você já tem e agora nos últimos aí 10 a 5 anos que tem acontecido isso tudo? Lá atrás, era mais voltado para grandes empresas, né? Então, as grandes empresas, elas começaram antes. Basta ver um caso da Cetil aí, na década de 70, né? A Cetil é o primeiro CNPJ do Brasil de uma empresa de tecnologia. Tá? Então, é aqui de Blumenau, é antes da Microsoft, o CNPJ da Cetil. Tá? Então, isso surgiu do quê? Lá da Hering, onde tinha a visão de que tinha que informatizar, que tinha que fazer o processo ficar mais rápido. Né? Aí virou um birô, dali viraram um monte de spin-offs e assim por diante, que gerou esse grande ambiente de empresas de TI aqui. E hoje, eu diria assim, já nos últimos 30 anos da minha jornada, eu diria que todo mundo tem que vir para o digital, né? É só uma questão que alguns, eles retardam isso mais, fizeram isso mais tarde, mas quem não fez está muito atrasado, né? Então, é porque você ganha operacionalmente muito com isso, né? E, então, mesmo pequenas lojas, por exemplo, que não tinham um comércio digital, elas, durante a pandemia, de repente se viram obrigadas, eu tenho que ter alguma coisa. Então, vamos lá, acha um ERP, conecta um marketplace e assim por diante. Então, quer dizer, começou a ficar de uma forma diferente, né? Há 32 anos atrás, eu gerava um disquete e mandava pelo correio para o cliente. 10 dias depois, chegava lá, o cara colocava dentro, instalava e tal. Hoje em dia é um ritmo muito diferente disso, né? Então, isso se traduz também para os negócios. Se você não tiver uma boa informatização, você fica meio travado, você fica lento e daí a concorrência vai comer, né? Então, eu acho que uma grande diferença é essa questão de que não está mais lá no gigante, no grande, né? No banco, na indústria e tal. Ele está lá no bem pequeno. Um pequeno comércio com tecnologia faz grande diferença, né? E isso é uma oportunidade para muitas empresas prestarem serviços dos mais variados tipos, né? Seja um produto bem grande ou um produto pequeno, de repente, né? Atendendo públicos variados, né? Então, acho que essa é uma aceleração que naturalmente tem acontecido e vai acontecer mais ainda, né? É verdade, né? O ritmo, ele tá acelerando muito, né? Tá acelerando e vai acelerar mais ainda, né? Vai, né? Isso até leva para uma outra pergunta agora, né? Então, a gente tem visto essa transformação acontecer no nosso mundo aí das empresas de tecnologia e de software e os clientes acompanhando, né? Porque a aceleração deles de cobrar melhorias, cobrar coisas novas também tá ampliando bastante. E como é que você vê então esse momento agora com essa questão aí desse assunto, né, do momento, que é inteligência artificial, entregando com mais velocidade as respostas e tudo mais, e como é que você enxerga as empresas de software nesse momento, né, que a inteligência artificial vem avançando? O que tu tem percebido em relação a isso? Eu vejo que a gente tem que dividir a inteligência artificial pelo menos em duas vertentes, né? Uma delas é olhando para dentro das empresas de software. Então, quando a gente olha para alguma rotina que é desenvolvida, uma tela que é feita, uma página que é feita, ela potencializada por IA, ela certamente fica mais rápida de ser desenvolvida. Então, essa é a primeira coisa. Quer dizer, eu, empresa de software, eu me aproprio e eu me aproveito da própria IA para desenvolver. Por outro lado, eu tenho que oferecer alguma coisa para o meu cliente também, onde ele vai ter um ganho com isso, né? E eu acredito que ali é que a coisa vai ter um grande ganho, tá? Um ganho muito maior ainda, tá? Quando as empresas, de uma forma geral, lá, os clientes das empresas de tecnologia começarem a utilizar a inteligência artificial. Exemplo disso, digamos assim, a IBM, ela tem uma pesquisa que ela diz que menos de 1% dos dados empresariais estão disponíveis de alguma forma em inteligência artificial. Ou seja, isso tu não vai chegar lá no chat GPT e perguntar lá qual é o faturamento da Heart System. Isso tu tens que perguntar para o sistema
que a Heart System usa e ela vai te retornar isso, qual o faturamento do mês, do ano, comparado com outro ano. Posso comparar muitas coisas com isso. E aí eu acredito que, empresarialmente falando, é que vai vir o grande diamante, vai surgir aí ainda, tá? Imagina que um Walmart, há, sei lá, 30, 40 anos atrás, fazia pesquisas com revistinhas e tal, onde isso tinha bastante inteligência, né? Uma inteligência não essa que a gente está acostumado a ver hoje, né? Mas ela tinha uma inteligência para mostrar o que aquele cliente estava predisposto a comprar. Imagina você colocar tudo o que um mercado vende dentro da inteligência artificial a partir do que vem dos softwares, e a gente colocar isso e ele dizer assim, olha, laranja madura vende mais do que laranja verde. Como é que eu vou saber isso? E ela vende mais para os jovens. Mas como é que a gente vai achar isso, né? Então a gente não fica mais, como empresa de TI ou como consultora, a gente não fica mais dependente de, puxa, deixa eu pensar se é o jovem que tem uma coisa predisposição para isso, ou é a laranja verde, ou eu posso soltar muitas coisas ali dentro e aquilo aparece, né? Porque ela é acima da minha inteligência, da tua inteligência. A gente pode chegar nisso, pessoalmente, provavelmente. Só que para a gente chegar nisso, a gente vai levar muito mais tempo, né? E dentro disso, a aceleração, eu acredito que ela ocorre justamente porque o computador ele processa muito mais do que o que a gente consegue humanamente falando, né? Então, esse é o processo que vai acelerar e aí é a diferença entre um concorrente e outro, um ser rápido e outro ser lento, um sobreviver, outro não sobreviver, né? Eu acho que aqui, Andrés, tem uma questão que a gente tem encontrado isso também, como dentro da Consulpaz Inovatec, nós temos uma vertical de consultoria, né, onde a gente apoia as empresas aí nas suas questões digitais, de transformação digital, de TI e o uso de novas tecnologias. E algumas empresas têm vindo para a gente assim, eu quero colocar uma inteligência artificial para funcionar na minha empresa. E daí, uma das primeiras perguntas que a gente tem feito para esses nossos clientes ok, mas você já conversou com a principal empresa que te entrega a solução de software, né? Porque, bem como você comentou, os dados, né, eles estão dentro das soluções que foram desenvolvidas, né? Dentro da sua solução da sua empresa, dentro da solução de outra empresa, né? E o combustível da inteligência artificial são dados estruturados e processos muito bem escritos para saber o que tem que perguntar. E daí a IA, claro, vai fazer a mágica dela que você falou e de encontrar as coincidências que a gente não enxerga, né? Sim. E como é que você tem percebido isso perante nas falas aí, nos grupos de trabalho das empresas de software? Os clientes estão conseguindo chegar para as empresas de software e dizer para elas, olha, eu tenho tal e tal problema, eu quero entender se você consegue me fornecer alguma coisa que utilize IA para resolver esse problema. Como você falou, né? As próprias empresas de software, como a sua, precisam entregar alguma solução usando IA. Mas está tendo essa percepção das empresas do mercado de que elas têm que justamente procurar quem fornece as soluções para elas? Eu acho que isso ainda está bem no início, tá? Eu acredito que isso vai acelerar muito esse ano, próximo ano. Eu acredito que isso tem que acelerar e assim o gatilho é alguém começar a fazer, né? Então, eu acho que esse é o grande gatilho para começar. Uma grande rede de mercados começa a fazer isso profundamente, de forma inteligente. As outras vão ter que fazer, porque ela vai ganhar, no exemplo da laranja, ela vai perder menos laranja podre porque ela vai saber quanto que tem que comprar cada dia da semana, né? Ou quanto tem que repor em cada horário, né? Então, eu acho que isso ainda está bastante no início para tudo que vai acontecer, né? Eu acho que ainda está no início, ainda se tem muito o hype, talvez, né, da IA, de que, não, eu uso IA. Ok, usa IA para quê? Né? Eu uso para escrever um textinho bonito, para corrigir, para resumir, Ou para fazer pesquisa. Ou para fazer pesquisa e tal. Mas faz uma pesquisa profunda dentro do teu ERP para saber o que tem lá dentro, digamos, né? Então, isso é muito diferente. Eu acho que isso ainda está começando. Tem, logicamente, gente que faz, né? Mas eu diria que quem está usando para valer isso está à frente já, né? E isso passa por, sim, mudanças dentro dos softwares que precisam estar preparados para isso, né?
que não vai entregar toda a massa de dados para o usuário ou para qualquer usuário, né? O caixa do supermercado vai perguntar quanto é que foi o faturamento da empresa toda. Não pode, ele não pode receber essa resposta, né? E passa por organizar esses dados, também por alimentar esses dados, de entender, por exemplo, né? Pensando aqui assim, imagina que uma empresa, uma revenda, uma fábrica de carros, ela vai emitir uma nota, mas ela não tem dentro do processo dela que tem que colocar o chassi lá na nota, né? Isso vai dar tudo errado, né? Então, depois você pode procurar quantos chassis foram vendidos de X ou Y e tal, porque a nota foi emitida corretamente, ela tem esses dados lá dentro. Então, entre os processos. Cada vez mais a gente vai precisar de gente alimentando bem os sistemas, entendendo por que tem aquilo, e daí a gente poder depois, a partir disso, extrair informações sintetizadas de forma macro, enxergar essas coisas, né? Mas ela passa por gente alimentando bem os sistemas. Então, é a empresa de software fazendo alguma coisa, é o usuário alimentando bem, é um gestor, um dono pensando, tentando extrair coisas lá dentro. E a minha visão, assim, tem um momento da IA, do uso da IA, que você começa a perceber que tu diz assim, gente, virou uma chave aqui dentro e dá para fazer, isso aqui é infinito, né? Isso aqui é infinito. O que dá para fazer? É infinito. Pensa, dá para fazer, né? Então, se vai ficar 100% ou não, ok, pode ser que não, mas dá para fazer muita coisa. Então, isso vai ser um diferencial muito grande, já é. Mas ainda eu acho que a adoção ela ainda está dentro dessa parte dos dados, dos sistemas, ela ainda está um pouco caminhando ainda. Ela está acontecendo, mas eu não vejo tantas empresas com isso. Mais gente falando, né? E muitas vezes olhando para si próprio e como é que eu posso me apropriar disso. Trocar um desenvolvedor júnior por algo feito com IA, por exemplo, né? Isso é uma coisa já bem mais comum, talvez, né? Do que entregar a solução lá para um cliente, para um usuário final. Eu acho que essa virada de chave que você falou é o divisor de águas entre enxergar a IA mais como ameaça e de repente começar a enxergar oportunidades, né? Porque eu acredito que as oportunidades podem aparecer muitas por aí, né? E com essa mudança. Ou será que a gente fica mais no mundo das ameaças mesmo, por enquanto? Não, eu acho que não. Acho que para alguém vai ser uma ameaça, né? Para quem não usar. Para quem não usar. Para quem não usar, vai ser uma ameaça. É natural. Existem coisas que elas são... A capacidade, a IA, ela na verdade é matemática, né? Então, ela vai ser a capacidade de sintetizar uma porção de dados de uma forma mais simples, né? De uma forma... Quem aprende a usar um chat GPT de uma forma razoável, boa, ele pega um texto gigante e reduz e aquilo está lá reduzido. Está lá reduzido ao que interessa, né? Exemplo meu, né? Do meu sistema odontológico que entrega informações para clientes lá. A gente entrega lá um diagnóstico do cliente, para o cliente, por exemplo. Tá? Então, quais são os principais números dele? A gente entrega os números, processa eles e entrega ali, olha, você está crescendo, diminuindo, você está operacionalmente bom aqui e ali está ficando mais fraco. Cara, olha assim, como é que tu sabe isso? Levou quantos dias para fazer isso? Não, levou 1 minuto e meio para fazer isso, né? Então, Já é IA embarcada no seu sistema, né? Isso basicamente a gente faz, a nossa empresa faz há 1 ano e meio. Então, Legal. assim, a gente sempre foi bastante pioneiro nisso tudo, né? E aí, quando tu perguntasse antes se o usuário está preparado, eu diria que a maioria deles não. Eles ainda não têm noção do tamanho da vantagem competitiva que eles têm utilizando esse recurso. Talvez até na hora que eles tiverem a percepção disso, nossa, eles vão poder alavancar coisas novas dentro das empresas deles de forma gigante, né? Sim. Assim, de tudo, tá? Imagina o teu fluxo financeiro, como é que ele tá? Ele tá melhorando, tá piorando? Ele tá indo mais para um lado, para outro lado? É muito difícil você ter, por mais que os softwares da nossa região, por exemplo, do estado de Santa Catarina,
é muito forte, é muito bom, tem muitos relatórios, mas assim, cruzar N coisas que você talvez nem imaginou, não parou para imaginar Uhum. agora que eu pudesse cruzar lá, que eu falei da laranja com a idade, com a forma de pagamento, isso tudo é possível. Então, fazendo isso bem feito, né, estruturando isso bem, a gente pode jogar isso e a IA descobre isso. Mesmo que eu, humano, que estou atrás disso dali, talvez eu ainda não pensei nisso. Então Uhum. ele traz coisas que não pensamos ainda, né? Legal, legal. E como é que, assim, me vem agora a questão, você falou de futuro, né? Vai a cada vez mais acelerar e a ajudando a gente a enxergar dados, informações que às vezes um analista de sistemas não consegue Uhum. construir dentro de um relatório para alguém, né? Como é que você enxerga a questão de formação de pessoas para esse mundo que está vindo, né? A gente sabe aqui que o CEPROSC, em parceria com o Senac, tem um programa muito bacana de formação, até se você puder comentar um pouquinho sobre ele, de jovens. E o que é o entendimento hoje das empresas de software, mais dentro do CEPROSC no programa, né, de formação dos jovens, de competências, skills que esses jovens vão ter que desenvolver para esse mundo aí que está surgindo de velocidade cada vez maior, de usar a criatividade para enxergar necessidades de soluções que os clientes têm, que às vezes eles nem sabem que tem porque eles não estão preparados para Uhum. utilizar. Como é Uhum. que é essa tua visão e das empresas com quem você conversa aí sobre isso? Há uma preocupação, né, de justamente formar as pessoas de uma forma melhor, né? Falando aí do programa que tu citasse, é o programa Jovem Uhum. Programador. O programa, ele nasceu em 2021, em 13 cidades de Santa Catarina, com 600 e poucas vagas, e agora em 2026 a gente está aí na sexta edição, 39 turmas, 1.300 e poucos Que alunos legal. inscritos, 39 turmas, 23 cidades do estado, então tem desde Araranguá até Chapecó, alunos, então a gente está criando aqui um ambiente dentro do estado de Santa Catarina, onde os lugares mais diversos, com as pessoas mais diversas, se fala jovem programador, mas tem jovens aí com mais de 60 anos estudando aí também, é, tem uma turma só de mulheres, então, para você ter uma ideia, uma turma em Palhoça só de mulheres, então, para as mulheres que acham que não é um ambiente para as mulheres, sim, é para as mulheres, sim, também. Essas turmas, elas têm 6% de PCDs, então, para pessoas com deficiência em todas as turmas, então, isso é onde a gente parte com o programa Jovem Programador. E esse ano a gente já está inserindo alguma coisa na segunda etapa, no segundo semestre de IA. Eu diria que isso ainda é pouco para o que a gente precisa, tá? Mas isso é algo que eu estou aí já pelo menos há 6 meses discutindo e que a gente possa ter os passos adiante. Onde a gente ensina mais para quem está começando, né? Ele precisa estar dentro desse ambiente, entender que eu tenho que fazer aqui uma rotina, é mais negócio eu escrever isso na IA e isso vem na linguagem que eu quiser, do jeito que eu quiser, ele vem com talvez, sei lá, 90, 98% talvez de precisão, mas esse cara, ele precisa saber como lidar com aquilo lá, como depurar, para as mínimas coisinhas que precisam humanamente ser acertadas, ele saber como faz isso, entender se aquilo ali funciona ou não, né? Então, o desafio é a gente aqui na base começar a fomentar isso para que eles tenham, para que todo mundo tenha um mínimo de letramento nisso. E depois é o avanço mais profundo, né? Como é que isso aqui agora, como é que se aplica isso para a programação? Estou olhando para dentro das empresas de TI, para dentro do programador. Agora, como é que eu faço isso para o cliente, né? Quer dizer, o que ele pode imaginar aqui? Como é que eu vou modelar esses dados aqui para que alguém faça uma pergunta e tenha uma resposta boa? Então, a tendência é se ter aqui algumas etapas em que se trabalhe mais, né? Não mais em nível júnior, que se trabalhe alguma coisa em alguma outra etapa aí, como uma alavanca adicional para quem já tem uma formação mínima, mas o iniciante ele também vai precisar de IA. Então, esse é um Uhum. processo que eu acredito que vai mudar muito nos próximos 1, 2 anos, aí vai mudar muito a forma como isso aí tudo vai ser
trabalhado, porque dentro das empresas vai ter que ser trabalhado diferente, né? Você não vai mais ser tão mecânico, né? É como passar da máquina de escrever manual, talvez a mecânica, né, para elétrica, né? Já é um avanço grande, ou da pá para escavadeira, né? Reta escavadeira. Então, é mais ou menos isso que o aluno vai precisar aprender a fazer. Então, o desafio é fazer isso acontecer. Eu diria que ninguém está pronto para isso, né? A gente está construindo o futuro, né? Então, é um processo, mas ele está avançando. Então, o Seproski, nesse sentido, também é protagonista nisso. Até há um mês e pouco, mais ou menos, justamente a gente teve um almoço de empresários aí, 26 ou 28 pessoas sentadas à mesa discutindo justamente essas dores e como a gente pode fazer para fazer esses jovens chegarem prontos prontos talvez não, mas assim muito mais preparados para o mercado de trabalho, para quem, quando você sentar lá na cadeira, na empresa que for, você saiba pilotar o mínimo aquele avião que vem na tua frente ali e que você possa embarcar e seguir, né? Então, é um desafio bem grande, né? Porque isso passa não só por formação de alunos, né? Passa por formação de professores, né? A gente precisa ter gente que ensina. Não, a gente não vai abrir o ChatGPT vai dar aula, né? A gente vai ter que ter um humano que prepara uma aula, que prepara alguma coisa e que vá poder ensinar esse pessoal, esses alunos, essas pessoas a usar a ferramenta, a pensar com a ferramenta e assim por diante vai, né? É um desafio bem grande, mas ele está acontecendo, ele tá desenvolvendo isso, né? Está se desenvolvendo isso, né? A inteligência artificial ela vai ter que estar em todas as camadas da organização. Ela vai ter que estar desde a base da organização, do desenvolvedor estagiário, digamos, né? Até o CEO da empresa. Então, isso que eu estava falando lá de resultados, etc. Imagina um dono de uma grande rede supermercadista aí, entendendo o potencial disso. Isso provavelmente o desenvolvedor júnior não está pensando tudo que o outro lá pode pensar, né? Um está pensando em reais, o outro está pensando em milhões, bilhões, talvez, né? Então, entender isso e desenvolver isso, esse é o desafio para nós como catarinenses, como brasileiros, é o desafio da gente fazer isso e a gente ser protagonista no mundo dentro desse novo momento. Nós podemos ser. Bem, deixa eu mudar um pouco o papel de host, entrevistador, até para complementar, assim, você fez algumas falas, né? O jovem tá tendo que sair da pá para virar retroescravedeira, tá tendo que se preparar para o avião que já tá vindo, né? E assim, o mercado fala muito sobre profissionais, sim, com especialidades de formação, mas com uma visão generalista, uma visão de mundo mais ampla para poder entregar soluções utilizando a IA como ferramenta, né? Porque a parte técnica, que é a pá, né? Fazer uma modelagem de dados e escrever o SQL de como essa estrutura de dados tem que ser. A IA entrega, se você souber dizer para ela muito bem como tem que ser a modelagem. Então, tipo, o jovem ele tem que sair do programador SQL já para um modelista de dados, para um analista e cientista de dados, né? A mesma coisa nos processos que você falou, ele vai ter que já entender que ele não vai mais escrever um código, ele vai qualificar o código que é a IA, porque não dá para deixar tudo na mão da IA, né? Não. Mas ele tem que saber entender o que os clientes falam, né, de necessidades. Então, entre como eles saem formados ou como eles estão estruturalmente formados também como pessoas, né? Porque isso se adquire com a experiência e com a necessidade, a encontrar essa forma de resolver essa equação realmente não vai ser muito simples mesmo, né? Não vai ser uma ementa de treinamento que nós vamos conseguir atingir isso, né? Às vezes eu fico me perguntando se não tem que mexer até na base da educação, né? Certamente, tá? Certamente. Isso são coisas que também já houve conversas nisso, mas tem coisas que também não estão ao nosso alcance e também é muita pretensão a gente querer mexer nisso, né? Mas sim a gente direcionar no sentido de mostrar que talvez uma pré-escola tem que ter alguma coisa diferente, né? Ajudar, talvez com brincadeiras, a pensar, a resolver problemas de uma forma diferente. Talvez seja o que os nossos avós fizeram lá atrás, tá? Eles sempre fizeram isso e aprenderam muito bem a
a lógica, talvez de forma natural, né? Mas alguma coisa isso precisa ser proativamente pensado e feito para justamente desenvolver as pessoas de uma forma melhor. Pensar em resolver problemas, pensar em soluções, não pensar em problema, pensar em solução. Então, isso, quando é que eu vou usar a pá e quando é que eu vou usar a reta escavadeira, decidir entre essas duas coisas, isso não quer dizer que a pá nunca vai ser usada, né? Claro. Então, a questão é entender quando é que eu preciso de uma e quando é que eu preciso de outra, né? Mas assim, do que tu falasse ali, realmente um código básico, provavelmente a IA vai entregar, mas o ser humano ele precisa ser preparado para ser o líder da IA. Exato. Ele não pode ser o refém da IA, ele tem que ser o líder. Ele vai dizer, eu quero isso. Ela vai entregar o básico, o que der na telha, o que é mais rápido para resolver o assunto. Né? E o humano, ele pode ser o líder de dizer, não, eu quero assim o assado. Então, achar isso, acho que é diferente. Terminando, a questão da educação básica, sim, eu acho que ela é necessária, que ela seja remodelada com o tempo para que a gente chegue depois com o adolescente lá no ensino médio esteja mais preparado e para quando ele vá para um programa de formação de mão de obra, um curso técnico, ele já tenha isso mais pronto. E isso tem que ser em todas as esferas, não adianta fazer isso só na educação particular, isso tem que ser lá na educação pública também tem que chegar a isso, né? Não é só mais matemática e português que vai resolver, né? Não. Eu não sei se você é dessa época, pelo menos eu sou, eu tinha as disciplinas de preparação para o trabalho, PPT na escola. Às vezes eu fico pensando que muita coisa parecido com isso talvez tenha que voltar, problemas reais lá na escola que acontecem para as crianças poderem se desenvolver em cima disso, um pouquinho de análise financeira, entendimento do financeiro antes de um ensino médio, lá pelo 8º ano, 9º ano, enfim, coisas práticas do dia a dia talvez tenha que ser levado, né? Mas é como você falou, né? Foge muito da nossa mão, né? O máximo que a gente pode fazer é sugerir, né? Eu acho que a gente pode ajudar a desenvolver, eu acho que esse é um papel que a gente tem que, como líderes, como associação, a gente tem que tentar Levantar, fazer né? isso, né? Para que a gente desenvolva pessoas melhores, a gente desenvolva uma sociedade melhor, um estado melhor, uma cidade melhor e, consequentemente, isso vai gerar qualidade de vida para a gente, né? Então, no fim das contas, isso tem que gerar qualidade de vida para os humanos, né? Uhum. E assim, Andrés, como é que você enxerga? Porque o mercado ele se divide, não é que se divide, naturalmente ele é formado pelas empresas clientes, pelos fornecedores, e existem empresas, como é o nosso caso da Consulpaz, que às vezes podem fazer o meio de campo, né, como consultoria, juntando as pontas, entendendo a visão dos clientes, trazendo os fornecedores para perto e vice-versa também, os clientes para perto. Como é que você vê que empresas como a Consulpaz podem apoiar não só com os pais, as consultorias em geral podem apoiar nessa ligação aí, dessa distância que a gente falou no início, né? Dos clientes, as pessoas nos clientes ainda não sabendo o potencial, as empresas de software ainda aprendendo a estruturar dados para uma IA poder entregar uma melhor solução. No meio de campo, o que a gente pode talvez às vezes ajudar, sabe? Acho que entender bem a tecnologia, entender bem o que é o potencial da tecnologia e conseguir colocar isso lá nos clientes, nos possíveis usuários, né? Colocar essa sementinha lá dentro é o começo da questão, né? Não é que eu acho, eu tenho certeza que muita gente não tem ideia do que é possível de fazer. E muita gente, disso que eu falei aqui, de como entrega, com poucos números, entrega um diagnóstico de como é que a empresa está, também não tem ideia disso. Uma consultoria, ela pode entender isso, ela normalmente sabe disso, ela tem a ideia sobre isso, e aí ela pode chegar e dizer, escuta, vamos estruturar isso daqui que você pode chegar lá, né? Você... você pode mostrar um mundo que está do outro lado do muro que a pessoa não está enxergando ainda, né? Então você começar a levar ela até lá. Eu acho que é um papel fundamental nisso, de trazer o usuário,
nos mais diversos tipos, seja o usuário que está inputando dados lá no sistema, até o usuário que está lendo os dados sintetizados disso, para junto com a empresa de tecnologia, de ERP, ou que modela o banco de dados, etc., para que aquilo ali realmente chegue de uma forma boa, né? Às vezes o que a empresa do ERP tem, tá bom, tá legal, mas ela ainda não tá usável aqui, porque a empresa não alimenta corretamente, por exemplo. Não vai vir coisa boa lá de dentro, né? Então, acho que aí cria essa ponte, essa conexão, acho que as empresas de consultoria vão ser muito eficazes nisso, né? Ou seja, talvez se criar uma consciência de maior união entre quem presta mentoria, advisor, consultoria, junto com o fornecedor dos clientes, não chegar lá para o cliente já dizendo que tem que trocar tudo, né? E os clientes tendo também essa consciência de que a base da IA está justamente com as empresas de software na criação dos dados, né? E tudo mais, quem sabe esse caminho. E assim, Andreas, que eu penso uma última... Me veio uma última pergunta aqui, mas a gente pode ainda se estender um pouco. Como é que você enxerga... Qual seria, vamos assim dizer, a sua mensagem perante isso tudo que a gente conversou, né? E pela representatividade sua perante o Ceprosk, perante todas as empresas de software no mercado, e também a massa de clientes que essas empresas todas atendem, o que seria assim que você enxerga como um último recado, às vezes, que você gostaria de dar para essas empresas perante isso tudo que a gente tem falado aqui? Seja por causa de IA, seja por causa da revolução dos últimos anos, da formação das pessoas, que não só depende das empresas de software, também todas as empresas dependem de formar pessoas para isso, né? Como é que você enxerga isso tudo? Eu enxergo que o mundo vai mudar cada vez mais rápido, vai mudar mais e vai mudar mais rápido. De que forma, de que jeito, para onde, nós não temos todas essas respostas. Isso seria um exercício de adivinhação. Mas se a gente tiver dados, se as empresas tiverem dados para que elas possam... Na verdade, o termo certo seria informações, não é mais dados, né? Os dados é o que é imputado lá, né? A data de nascimento, o gênero e assim por dentro. Isso são dados, né? As informações disso compilado agora, qual o gênero que consome mais isso ou aquilo, isso já são informações. Então, lidar com essas informações vai ficar cada vez mais rápido. E quem tem condições de ter essas informações rápido vai se diferenciar no mercado. Então, eu acho que isso pensando lá no cliente final, que é desde um bar até uma rede de supermercados. Todos eles podem ter isso melhor, né? Qual o dia da semana que é melhor para o restaurante lá, por exemplo, né? Você pode ter uma informação dessa, mas se você tiver a informação se naquele dia choveu ou não choveu, naquele dia da semana choveu ou não choveu, você vai ver que aquilo faz uma diferença enquanto a feijoada você vende naquele dia da semana, né? Mas até você chegar lá é muito difícil, né? Então, o dono de um restaurante desse, ele provavelmente já tem tudo isso dentro da cabeça dele, né? Mas aqui a gente pode colocar isso disponível para mais pessoas quando ele não está e tal, né? Então, eu acho que a mudança muito mais rápida, muito maior acontecer. Acredito que a gente também tem que estar mais unido como empresas de tecnologia, onde a gente se ajuda, onde a gente interopera entre vários ambientes aí, né? É difícil ter uma única empresa que vai fazer tudo, né? E ao mesmo tempo a gente tem que ter ali um local que é o grande banco de dados disso tudo, onde a gente pode centralizar algumas coisas e poder cruzar, porque às vezes a informação pode estar aqui ou ali e tal, a gente tem que achar um jeito de ter isso tudo junto. Então acho que trabalhar juntos é um bom caminho. Sejam empresas de consultoria, com empresas de desenvolvimento, de implantação, os próprios clientes, obviamente, né? E ir desenvolvendo isso. E eu acho que com isso a gente vai chegar em um desenvolvimento coletivo melhor para isso, tá? Creio que Santa Catarina assim como alguns outros estados, mas falando especificamente de Santa Catarina, é um local que pode se diferenciar no mundo. Então, nós podemos ser protagonistas no mundo. Temos um grande potencial na sua visão, sim, isso, né? Sim, sem dúvida. E muitas
lutas as empresas estão lutando sozinhas, né? Então, cada empresa, cada ERP, cada empresa de desenvolvimento desenvolve muitas coisas e desenvolve repetidamente, né? E talvez nisso a gente possa achar um jeito da gente se ajudar, cooperar e ter aí, vamos pensar uma fábrica, uma indústria de automóveis, ela nunca existe como uma indústria sozinha, né? Tem a indústria do parafuso, tem a do pneu, tem a outra, elas juntas crescem e fazem algo, né? Então, se a gente conseguir chegar em coisas desse tipo, com TI também, a gente tem um potencial de alcançar muito mais aí, tá? Acredito que é um pouco visionário aí, talvez, né? Mas depende de mais pessoas comprarem essas ideias, porque tem muitas lutas que realmente são feitas de forma repetitiva em várias empresas, né? Pensando aí para o futuro, a gente tem aí a reforma tributária, ela já está no ar, né? Já começou a rodar e ela vai exigir muitas mudanças. Então, a gente transformar esse momento de uma mudança que é obrigatória, que não tem como, a gente pode espernear, pode chorar, pode o que a gente quiser, mas ela vai ser necessária, ela vai acontecer e que seja um momento de mudanças. Então, além de uma parametrização que todos os sistemas precisam passar para organizar esses dados e a nota sai certa, porque a nota é o ponto de partida para a reforma tributária, né, dela estar classificada corretamente e com isso se classificar outras coisas mais. Então ele é um pulo do gato ali que eu tenho que fazer isso daqui, mas já faço mais uma coisinha aqui do lado, eu posso ter um ganho de competitividade. Então acho que são coisas que vão fazer diferença aí para frente. Desafiador, muito trabalho pela frente para todos os lados, mas a gente está acostumado a trabalhar, né? Então temos que trabalhar e focar e desenvolver e vai dar certo, pelo menos para alguns que tiverem à frente e tiverem pensando nessas formas. Na minha visão, obviamente, não sou dono da razão, né? Mas é o que eu enxergo que precisa acontecer aí, é tudo isso daí e vai passar por uma aceleração muito grande. Nós todos temos que ter bastante consciência e preparo mental e psicológico para lidar com isso, porque você começa a lidar com muito mais informação do que você está acostumado até então e tem que dar um jeito de processar isso tudo, né? Exato. Enfim, vai acelerar, os jovens precisamos dar uma atenção neles, né? É isso aí. E legal, muito bacana esse teu recado, Andreas. E assim, o nosso tempo aí tá finalizando. Realmente agradeço, né? Muito por ter aceito o convite, por estar aqui conosco, por poder passar esse seu recado aí sobre esse mundo que está acontecendo aí no nosso universo, né? No nosso ramo aí de empresas de software, né? E perante os clientes que a gente atende. Agradeço mesmo e se quiser dar uma última palavra aí pro pessoal que estiver assistindo a gente, por favor. Show! Obrigado pela oportunidade e obrigado por poder compartilhar um pouquinho das ideias e do conhecimento aí, é sempre muito valioso e a gente também aprende com isso daqui, né? Falando e escutando, a gente aprende, né? Eu diria assim, 2 recados. Para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, que estão querendo se desenvolver aí, faça mais do que o pessoal pede na sala de aula, faça mais do que o professor pede, faça mais, vá além, tá? Isso é minha própria história e isso é o processo de você ter que fazer um pouquinho mais do que é o normal, do que é o pedido na escola, né? Para os demais, para quem já está numa jornada aí, a vida, ela não... Tu vais estudar a vida inteira. Hoje em dia, ou você estuda a vida inteira, todo dia, ou você vai ficar atrasado, tá? Então, assim, você continuamente vai precisar fazer isso e daqui a pouco você não sabe mais dirigir um carro se você não estiver lidando o mínimo com a tecnologia. Então, a tecnologia, ela faz a diferença e o processo de estudo contínuo certamente faz parte disso aí também. Então, eu sugiro aí e incentivo todo mundo aí a estudar continuamente para ser uma pessoa mais completa, um profissional mais completo e no final entregar soluções melhores, melhorando a vida aí das pessoas.